Olá a todos, bem-vindos ao canal. Hoje, hoje quero falar sobre um tema, quero trazer-vos um tema muito interessante e que tem estado muito na ordem do dia, nomeadamente o mercado imobiliário em Portugal. Mas quero só focar nos dados financeiros, o impacto dos compradores estrangeiros e que implicações é que estes compradores estrangeiros podem ter na oferta habitacional que temos em Portugal e em que medida afeta então a procura de casas pelos portugueses. Então, o mercado imobiliário em Portugal. Eu vou falar sobre o índice dos preços da habitação, o IPH, e a variação, e quero falar especialmente do período em 2019, o período pré-pandémico. E fomos ver então, no período pré-pandémico, o índice de preços da habitação, já em 2019, tinha aumentado 9,6% face a 2018. Portanto, já em 2019 estávamos a ver um incremento no mercado habitacional. Nada de novo. Em 2020, houve um aumento de 8,4% no índice de preços da habitação face a 2019. Na altura falava-se muito no dinamismo do mercado, mesmo estando num período de saúde débil a nível mundial. Em 2021, o aumento aumentou 9,4% face a 2020. Ou seja, não só houve um forte dinamismo em 2020, como em 2021 houve esse mesmo dinamismo e sinalizou ainda uma forte recuperação e um forte crescimento. Em 2022 começámos então o nosso período de inflação. Mas em 2022 começa a ser o ano em que começamos a ver alguma pressão inflacionista. Temos um aumento de 12,6% face a 2021. É um dos maiores crescimentos anuais deste cá registro, deste índice. 2023 subiu 8,2% face a 2022 e chegamos então a 2024, que é o último ano que temos os dados, e o índice de preço da habitação subiu ainda uns 9,1%. Portanto, ainda subindo mais do que o período de 2023. Com os preços a subir na ordem de casas novas, agora já temos alguns dados, entre casas novas subiu 7,5% e casas usadas a subir 9,7%. Ou seja, de 2019 até 2024, o índice de preços da habitação subiu 89,6%. A velha expressão, os preços duplicaram, estão aqui representados. Passando agora em termos para números de transações e habitações. Portanto, em 2019 foram vendidas 173 mil casas. Há cerca de 173 mil casas. Em 2020 houve uma pequena redução de 3,1%, portanto foram vendidas 168 mil casas. Ou fogos. Em 2021, depois da recuperação do mercado, foram vendidas 197.809 mil casas. Um crescimento de 17% face a 2020. Não era de estranhar, em 2021 houve muito incentivo ao consumo, houve crédito considerado do mais barato de sempre, portanto não era de esperar que 2021 não fosse um ano de recuperação e um ano que batesse todos os recordes. Já em 2022 foram registadas 167.900 casas, um número ligeiramente superior ao de 2020. Portanto, passamos então para 2023. Em 2023 houve uma descida abrupta de 18,7% face a 2022. E isto daí começámos a falar de valores para percebermos o dinamismo do mercado e como é que o mercado sobe e desce sem estarmos a falar de percentagens, porque nós vimos que 2022 para 2023 o índice dos preços da habitação subiu 8,7%, mas o que vimos foi um decréscimo nas transações
de 167.900 para 136.499. Portanto, aqui conseguimos ver que, apesar das casas terem aumentado de preço, as transações dessas mesmas casas foram menos. Portanto, o que indica que, com menos transações e com maior preço, quer dizer que o preço médio de venda das casas aumentou, e consideravelmente, para termos uma diminuição das casas e um aumento do índice de preços da habitação. Esta relação teve que balancear. Em 2024, como já temos valores, dá-se uma pequena recuperação, ou seja, passamos de 136 mil para 156 mil, ou seja, um aumento de 14,5% face a 2023. Compras por portugueses. Portanto, em 2019, os portugueses compraram 147 mil, em 2020 compraram 142 mil, em 2021 houve a tal grande recuperação, compraram 166 mil, e fast forward para 2024, os portugueses compraram 95 mil casas. Portanto, estamos a falar de uma diminuição de mais de 30% de 2019 para 2024. Ou seja, do lado dos portugueses, a procura propriamente pode não estar a diminuir, mas as transações estão efetivamente a diminuir. Portanto, há mais ou menos 35% de diminuição entre as casas compradas por portugueses em 2019 e em 2024. Agora vamos ver os estrangeiros. Portanto, os estrangeiros em 2019 compraram cerca de 26 mil casas, em 2020, 25.772, em 2021, 31 mil casas, cerca de 31 mil casas, e finalmente, fast forward para 2024, compraram 38.500 casas. Portanto, um aumento de 6,7% face a 2023 e 47,9% face a 2019. Ora, tudo bem, em 2019 compraram 26 mil, em 2024 38 mil, isto é um aumento de 12%, é um aumento de 12 mil casas transacionadas, é uns expressivos 47%, mas aquilo que vemos, do lado dos portugueses, vemos um decréscimo bastante acentuado, nomeadamente na ordem dos 53 mil casas a menos compradas face de 2019 a 2024. Portanto, o que vemos aqui é que o incremento de 12 mil casas dos estrangeiros não compensa as cerca de 55 mil casas que deixaram de ser vendidas a portugueses. Mas será? Porque tudo depende do valor a que foram compradas ou que estão a ser vendidas essas casas. Portanto, mas para concluir, em 2019 15% de todas as transações foram feitas por estrangeiros. Em 2024, 25% de todas as compras foram feitas por estrangeiros. Os portugueses representam então 75%, é um decréscimo de 85% para 75%. Passamos então agora para outro tópico, que é o poder de compra dos estrangeiros versus o poder de compra dos portugueses. Se já vimos que os portugueses transacionaram menos de 55 mil casas desde 2019 a 2024, vamos tentar perceber porquê. Portanto, e como perceber porquê, vamos ver o que é que os estrangeiros andam a comprar. Em 2019, o valor médio de compra para os portugueses era de 143.900. Portanto, o valor médio de transação para os portugueses era de 143.900 euros. Em 2024, o valor médio de compra para os portugueses foi de 212.099 euros. Ou seja, houve aqui um incremento de mais de 25%. Houve aqui um incremento
considerável, houve um incremento considerável, portanto o preço de compra, por parte dos portugueses aumentou-se mais de 60, 70 mil euros. Aproximado de 60 mil euros. No entanto, os estrangeiros fora da União Europeia pagaram em média casas no valor de 430 mil euros em 2024, que é o dobro do valor pago pelos portugueses. Os estrangeiros, isto fora da UE e dentro da União Europeia, os estrangeiros dentro da União Europeia desembolsaram cerca de 282 mil euros por média por transação. Já os estrangeiros da União Europeia desembolsaram em média 282.267 mil euros. Ainda assim, 33% acima do que os portugueses desembolsaram. O poder de compra dos estrangeiros, não haja dúvida, é um fator crucial. Em 2019, o preço de compra dos portugueses era de 143.900 e contavam com 85% das transações a nível nacional. Portanto, até 2024, claramente o preço médio aumentou, derivado do poder de compra dos estrangeiros que entraram em Portugal. Agora, gostava um bocado de acabar este vídeo com uma suposição. Ou seja, porque fala-se muito da pressão dos investidores estrangeiros no mercado, e eu gostava de deixar o vídeo um bocado com uma pergunta, a tentar responder a uma pergunta. E essa pergunta que é o que é que acontece se os estrangeiros deixarem de investir? Se de hoje para amanhã não houver mais estrangeiros a comprar casas em Portugal. A partir de amanhã, mais nenhum estrangeiro comprará casas em Portugal. Ou vai comprar casas em Portugal. Por mais variados motivos. Portanto, em termos económicos, o que é que podemos esperar desta pergunta? A verdade é que o investimento estrangeiro tem um peso significativo, quer queiramos, quer não, mas tem um peso significativo na linha da procura e no equilíbrio entre a procura e a oferta. Portanto, se os estrangeiros deixassem de investir em Portugal, a linha da procura por imóveis, a linha da procura é uma soma entre a procura interna, nomeadamente dos portugueses, e a procura externa, nomeadamente dos estrangeiros. E se a procura externa diminuir significativamente, uma vez que é 430 mil o preço médio, ou seja, esta curva da procura agregada, ou neste caso só interna, deslocar-se-ia para a esquerda e para baixo. E o que é que isso quer dizer? Portanto, neste cenário, o mercado, se a oferta se mantiver relativamente constante, não é? Esta ideia de economia, se tudo o resto se mantiver constante, no curto prazo, um deslocamento da linha da procura para a esquerda e para baixo levaria a um novo ponto de equilíbrio. E o que é que isso quer dizer? Efetivamente que os preços, que um preço de equilíbrio mais baixo, os preços iriam descer porque temos menos compradores dispostos a pagar preços elevados. Ou seja, o número de compradores dispostos a pagar um preço elevado teria diminuído drasticamente. Os vendedores, para comatar esta baixa de compradores dispostos a pagar preços elevados, teriam de baixar as suas expectativas para concretizar essas mesmas vendas. As casas poderiam continuar à venda, não teriam ninguém dispostos a pagar essa quantidade, esse valor transacional. A quantidade transacionada também desceria, neste caso, ou seja, o volume total de imóveis diminuiria. Para os portugueses, efetivamente, este cenário poderia ser positivo, não é? Porque uma queda nos preços dos imóveis, sendo que mesmo pouca,
tornaria mesmo a habitação mais acessível e reduziria a taxa de esforço das famílias. No setor da construção, uma quebra súbita na procura, levaria mesmo a desincentivar novos projetos de construção. Portanto, o risco essencial e o pior risco seria o risco efeito dominó, porque uma queda abrupta nos preços pode levar a um sentimento de incerteza ou pessimismo do mercado, levando a uma redução de confiança nos compradores e nos investidores, mesmo que nacionais, não é? E potencialmente um ciclo de desvalorização do mercado habitacional. Portanto, saindo o investimento estrangeiro, resolvia parcialmente o problema da estabilização de preços, mas não resolveria o problema de falta de oferta. Portanto, com isto quero só terminar que o mercado habitacional é um problema complexo. Não existem meias medidas para o solucionar, mas aquilo que podemos retirar deste estudo, destes números todos, é que eventualmente há um desfazamento entre o poder de compra nacional e o poder de compra estrangeiro em Portugal. Há um desfazamento em construção para o que os portugueses conseguem comprar, e há efetivamente uma construção que está a ser apenas para o mercado de luxo, e este mercado está a ser sustentado apenas por investidores estrangeiros. Espero que tenham gostado. Este foi um dos vídeos sobre o mercado habitacional e vemo-nos para a próxima.